that never fades, and a hope that never sways. You'll never let go. This love is wild, wild. You got me reaching for the sky. Now I'm spinning over why you'll never let go. This love is wild, wild. This love is wild, wild. This love is wild, wild. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Dive ou dive? Eu não sei falar. Dive, dive. Quantos aqui já mergulharam na presença de Deus? Tem espaço para mais aí? Então vamos para Romanos capítulo 12, versículo 11. Eu gostaria de agradecer aos pastores André e Nádia, João André e Nádia, porque, deixa eu falar algo para você. Você chamar um cara de fora para pregar para os seus jovens é algo que eu, como líder de jovens e pastor de jovens, uau, obrigado, incrível. Eu, como pastor de jovens, sei como que é o nosso zelo pelos nossos jovens, pela nossa juventude, chamar alguém de fora para falar para os nossos jovens. Então eu me sinto realmente muito, muito, muito privilegiado de poder estar aqui com vocês nesse carnaval, pelo segundo ano consecutivo, para poder refletir com você algumas coisas da palavra de Deus. Então obrigado, eu agradeço pelo convite. Saibam que eu subo aqui para falar com vocês com muito temor, com muito respeito pela essa casa, pela essa igreja, pelos jovens. Acompanho vocês pelas redes sociais e eu valorizo a fome que existe nesse lugar, amém, queridos? Além de pizza e hambúrguer, estou falando fome espiritual mesmo, né? Eu quero falar hoje com você sobre um tema que eu já vou anunciar qual que é, mas primeiro vamos ler Romanos 12, 11. Estou hoje aqui com a minha esposa, Suzana, que sempre me acompanha quando pode, maravilhosa, gloriosa. Então, vamos lá, Romanos 12, 11, diz assim a palavra de Deus: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor. Romanos 12, 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Tua presença aqui nessa noite. Obrigado, Pai, pela vida da comunidade cristã, do Yes Movement. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Pedimos que em nome de Jesus, nessa noite, haja espírito de revelação da Tua palavra em nosso coração. Pai, os nossos corações estão abertos para receber o toque do Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, a igreja diz. Amém. Eu quero falar de um tema hoje, que Deus deu para mim, para que eu pudesse falar nesse carnaval. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu disse para Deus: Senhor, mas esse tema eu não tem outro que dá para eu falar? E Deus falou: não, é esse tema que você vai pregar no carnaval. Eu falei: Senhor, mas olha, tem esse aqui também, tem também esse aqui. Eu prego faz 8 anos e eu parei para pensar e olhar para trás. Eu nunca tinha pregado, eu já falei sobre esse tema em sermões, em pregações, mas nunca tinha pregado especificamente sobre esse tema. Porque eu entendo que esse tema, com o passar do tempo, ele acabou ficando um pouco gasto, porque nós começamos a falar dele de uma maneira um pouco superficial, e eu entendi que não era como a história da igreja nos mostrava em relação a esse tema, e eu acabei por uma opção meio que me afastando dele. E aí Deus me toca e fala: vamos falar sobre isso. Eu falei: Senhor, mas eu fiquei bravo, irmãos, eu fiquei bravo com Deus, a verdade é essa, fiquei meio emburrado uns dias, mas aí não teve jeito, né? Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Quem está curioso aqui para saber qual que é o tema? Amém? Então no ano que vem, no carnaval, a gente vai falar sobre ele. Não, brincadeira, eu quero falar hoje sobre avivamento. Amém?
O título é Cultura de Avivamento. Cultura de Avivamento. Pedro, como assim? Você não gostaria de falar sobre avivamento? Não é que eu não gosto do tema, é que muitas vezes nós falamos de avivamento numa perspectiva muito limitadora. E eu gostaria de começar aqui, antes de definir a palavra avivamento. O irmão já me alertou ali dos 27 minutos, né? Então eu vou só falar um negócio hoje para vocês vão me dar uns 15, 20 a mais, pode ser? Combinado? Porque essa mensagem ficou um pouco comprida, né? Mas Deus vai nos dar graça aqui. Se você dormir, eu dou uma rajada aqui de glória. Tem irmão pentecostal aí, queridos? Amém? Vamos definir a palavra avivamento. Na verdade, antes de definir a palavra, vamos definir o que é avivamento. Eu vou definir avivamento na seguinte perspectiva. Avivamento é quando coisas que sempre acontecem na igreja começam a acontecer numa magnitude extraordinária. Eu defino avivamento quando coisas que sempre acontecem na igreja começam a acontecer numa magnitude e numa proporção extraordinária. O que sempre acontece na igreja? 2000 anos de igreja, sempre acontece salvação de vidas, sempre acontece libertação, sempre acontece arrependimento, sempre acontece conversão, sempre acontece cura. 2000 anos na história da igreja, Deus tem operado essas coisas, mas em épocas de avivamento, essas coisas acontecem numa magnitude extraordinária, que foge do nosso controle, que foge da nossa perspectiva, que atinge uma família, que atinge uma igreja, que atinge uma cidade, e muitas vezes, como aconteceu em avivamentos, muda um país inteiro. Avivamento é quando coisas que sempre acontecem na igreja começam a acontecer numa magnitude extraordinária. E a própria palavra avivamento, agora definindo a palavra, a etimologia dela, significa, na verdade vem de vivacidade, algo reluzente, tipo eu, branco assim, né? Eu nunca entendi isso, porque eu não achava que eu era muito branco. Um dia eu fui pregar numa igreja, eu desci, a menina falou assim, mas você é muito branco. Eu falei, mas minha mãe nunca tinha falado isso. Ela falou, você reluz. Eu falei, meu Deus, vivacidade vem disso, de algo vivo, algo reluzente, algo real. Avivamento é algo real. Avivamento não é fake news, avivamento é good news, boas novas. Gostou dessa? Pode postar, põe meu nome, por favor. Avivamento fala de algo real, queridos, transcende emoções, transcende religiosidade, transcende ritos, transcende lágrimas e resulta numa mudança real na vida e no coração das pessoas. Avivamento fala sobre isso, alguém vivo espiritualmente, mudança de vida completa, mudança de caráter, mudança de temperamento, mudança de hábitos, mudança de afeições. Avivamento fala de uma conversão genuína. A própria palavra conversão, ela vai nos ensinar, como ela é usada na Bíblia, a respeito de uma mudança radical. Conversão é isso, você está indo para o norte, e você dá um giro de cento e quanto? 180, eu perguntei porque eu não sei mesmo. Você dá um giro de 180 graus, e se você estava indo para o norte, eu não sei se é para lá, só estou dando um exemplo, os irmãos já olhando na bússola ali. Se você estava indo para o norte, você dá um giro de 180 e vai para o sul, preste atenção. Às vezes a pessoa fala assim, Deus quer dar um giro de 360, não, meu irmão, senão volta para o mesmo lugar. Então preste atenção, você está indo para um lugar, a pessoa quando se converte, ela dá um giro total, e ela vai para um outro lugar. Se ela estava indo para o inferno, Jesus aparece no caminho dela, e agora ela está indo para a eternidade junto com Jesus Cristo. Conversão fala de uma mudança radical. Deus, quando converte o coração de uma pessoa, ela pode ser a pessoa mais mentirosa na escola dela, mas quando Jesus aparece no caminho dela, da pessoa mais mentirosa, ela se torna aquela que mais fala a verdade, o evangelho pregado para as pessoas. Conversão fala disso, uma pessoa que era mentirosa, uma pessoa que era invejosa, só pensava nela mesma, mas quando Jesus aparece no caminho dela, ela se torna uma pessoa completamente diferente. Conversão é uma mudança radical. Conversão não é o seguinte, antes de eu me converter, eu assistia Zorra Total no sábado e me converti agora, eu vou ouvir o pastor no Yes.
É muito mais do que isso, queridos. Antes eu via Fantástico domingo à noite, agora eu vou para a igreja. Tem pessoas que acham que conversão é entrar para a igreja, mas conversão não é entrar para a igreja, mas é o evangelho entrar no coração. É algo de dentro para fora. Não é uma mudança de estilo, não é uma mudança de playlist no Spotify, não é uma mudança de programação semanal, mas é uma mudança de caráter, queridos. Em épocas de avivamento, pessoas se convertem. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aqui aos Romanos, ele se converteu verdadeiramente. Ele deu um giro de 180 graus na vida dele, e eu estou enfatizando isso porque é isso que significa a palavra conversão. Paulo estava indo para Damasco, é uma cidade, não é aquele negócio de comer. Ele estava indo para Damasco perseguir e matar cristãos, mas Jesus aparece no caminho dele, e Paulo, do maior perseguidor de cristãos da sua época, ele se torna o maior cristão vivo da sua geração. É isso que Jesus faz com você. Jesus não quer simplesmente mudar algumas coisas do seu estilo. Jesus quer mudar você de dentro para fora, transformar você numa nova criatura, uma nova pessoa, queridos. O apóstolo Paulo, então, ele está escrevendo essa carta aqui aos Romanos, e eu gostaria de usar ela para falar sobre 3 características que vão fazer parte de um verdadeiro avivamento, ou que vão fazer parte da cultura de um avivamento. Eu não estou dizendo aqui que são as 3 características mais importantes de um avivamento, e eu também não quero dizer que são apenas essas 3 características. Existem muitas características quando um avivamento real acontece, mas uma coisa você pode ter certeza: se existir um avivamento, essas 3 características que nós lemos aqui, elas estarão presentes na sua e na minha vida. Quais são essas características? Zelo, fervor e serviço. Paulo diz aqui: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor. Zelo, fervor e serviço. Vamos repetir isso? Zelo, pela última vez mais forte, zelo. Você viu que o fervor foi bem Ribeirão Pretano, né? Fervor, ecoou, foi lá para a galeria o R, foi para lá assim, ó. Vamos falar dessas 3 características que participam de uma cultura de avivamento. Quantos querem viver um avivamento aqui, queridos? E eu, voltando aqui naquela minha fala inicial, eu fiquei pensando: Deus, eu vou falar sobre avivamento? E aí Deus me fez lembrar que todos os homens que eu mais leio, que eu mais sou influenciado, das duas uma: ou eles viveram um avivamento, ou eles buscaram o avivamento. E eu comecei a entender que é o meu papel, que é o seu papel, desejarmos e buscarmos por um grandioso avivamento da parte de Deus. Vamos supor que eu e você busquemos um avivamento a nossa vida toda e a gente não veja. A gente busque isso, essa vivacidade, essa conversão real, essa transformação de vida em larga escala, e a gente não veja isso, a gente morra. Mesmo que a gente morra e não veja um avivamento, Jesus é grande o suficiente para ser digno de, enquanto nós vivermos aqui, buscarmos algo no mínimo do tamanho dele, que é um avivamento que pode mudar o país inteiro. Então, se a gente não atingir esse avivamento, se a gente não conquistar, pelo menos nós vivemos aqui buscando algo grandioso o suficiente para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então essas 3 características precisam estar presentes na nossa vida, para primeiro buscarmos um avivamento individual. E a primeira característica é o zelo, e eu quero falar sobre ele agora. É interessante que o apóstolo Paulo diz o seguinte: no zelo não sejais remissos. Quando eu falo zelo, o que você pensa? Eu vou poder levar isso aqui? Que legal, gente. Palavra zelo, o que a gente pensa? Fala, gente, por favor. Cuidado, ótimo. O cara fala assim: o cara tem zelo pelo copo. O cara tem zelo pelo instrumento. Tem zelo pela namorada. O cara fica lá encebando ela assim, ó. Tem zelo pelo ministério. Quando a gente fala zelo, a gente pensa em cuidado. A gente pensa em temor também, né? Como os discípulos falaram, citando o Salmo para Jesus, eles falaram o seguinte: o zelo pela tua casa nos consome. Zelo fala disso, de temor, de reverência, de cuidado. Mas é interessante que
essa palavra zelo, e agora eu preciso que você me dê 5 minutos, que eu vou ficar um pouco abstrato aqui para extrair o sentido original do texto, mas fica comigo, por favor. Quem está comigo diz amém. A palavra zelo, ela é muito usada no Novo Testamento, e se nós fôssemos traduzir ela, literalmente, do grego para o português, a transliteração seria justamente zelo. Escreve igual nós escrevemos e fala igual nós falamos no português. Por muitos lugares na Bíblia, quando vai falar de reverência, usa a palavra zelo. Só que aqui no versículo 11, do capítulo 12 de Romanos, Paulo não usa essa palavra. Paulo usa uma outra palavra. Os tradutores da Revista Atualizada e da NVI traduziram como zelo. Mas talvez a melhor tradução, mais ao pé da letra, dessa parte primeira do versículo, no zelo não sejais remissos, nós poderíamos entender que essa palavra que Paulo usa ali, a definição dela mais direta seria diligência. A palavra diligência fala de algo que nós fazemos com rapidez, que nós fazemos com um senso de urgência. Diligência fala de algo que nós não deixamos para depois, algo que é prioritário para nós, algo que a gente faz com dedicação. É interessante que eu fui olhar a palavra zelo na definição do dicionário, e a primeira definição é justamente grande cuidado e preocupação que se dedica com algo ou alguém. Isso tem a ver com aquela tradução mais clássica da palavra. Quem está comigo, não está dormindo, dá amém. A segunda definição do dicionário para a palavra zelo é forte disposição, empenho aplicado, diligência, ou seja, por isso que eles usaram zelo na tradução, porque a palavra zelo também tem esse sentido de diligência, de prioridade, de senso de urgência. Então, a palavra aqui que Paulo vai dizer, no zelo não sejais remissos, naquilo que é urgente, naquilo que você deve ser diligente, não seja remisso. A palavra remisso poderia também ser como sinônimo relapso, ou até mesmo preguiçoso. Então, como que a gente poderia traduzir ao pé da letra essa primeira parte do versículo, que a Revista Atualizada nos traz como no zelo, não sejais remissos? Poderíamos traduzir assim, naquilo que é urgente, não seja preguiçoso. Quem tem a tradução NTLH? Quem tem Bíblia aqui? A irmã ali tem. Fala de preguiça na NTLH, se eu não me engano, não é? Esse versículo, no original, ele foi tão assim, complicado para traduzir, porque tem muitas divergências nas traduções. Mas eu fui consultar o grego e a tradução literal é isso. Naquilo que é urgente, não seja preguiçoso. Alguém já está pensando, cara, onde esse cara vai chegar? Então vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre diligência e eu quero falar sobre preguiça. Diligência fala de pressa, de urgência. Vamos falar a verdade, o nosso mundo hoje é um mundo que tem pressa. Você já reparou que todo mundo está com pressa? Você liga para a pessoa e fala, e aí rapaz, como é que tá? Ele vai dizer, estou na correria. Está de cueca em casa vendo Netflix. Aí você encontra alguém na rua, você fala, e aí meu? Você está ali correndo, você tem um monte de coisa para fazer no seu dia, você encontra um amigo e você fala, rapaz, vamos tomar um café hoje? Ou vamos tomar um café essa semana? O cara olha para você e fala, vamos tomar um café essa semana, mas vocês estão tão corridos que vocês estão mentindo um para o outro, porque na verdade vocês estão falando assim, não vamos tomar um café, e o outro fala, verdade, não vamos tomar um café. É igual quando alguém chega para você e fala, como é que você está? Passa lá em casa, mentiroso. Quando o cara fala, passa lá em casa, o que ele está querendo dizer para você é o seguinte, não apareça na minha vida. As pessoas estão com pressa. O cara vai para o trabalho, ele já leva a mochila com a roupa da academia, porque sai do trabalho, ele vai para a academia, e depois da academia, ele vai para o inglês, e depois do inglês, ele vai para a faculdade, e da faculdade ele vai ver a namorada, e da namorada ele vai chegar em casa, ele vai fazer o trabalho da faculdade, depois do trabalho da faculdade, ele vai ver uma videoaula que o professor pediu, e ele morre com pressa. Todo mundo com pressa, mas sabe por que a gente está com pressa? Porque na verdade a gente está correndo atrás das nossas coisas. Porque eu descobri uma coisa muito profunda, que se você não correr atrás das suas coisas, ninguém vai fazer por você. Não é verdade? Não estuda não, meu amigo. A sua mãe já disse, quer ser alguém na vida? Vai estudar. Então a gente está correndo, a gente quer algo, a gente tem sonhos, nós temos objetivos, e a gente está o tempo todo nessa diligência, nessa busca.
Por quê? O que é urgente para nós? As nossas coisas. As coisas dos outros não é importante para nós. Mas aquilo que é a nossa urgência, nós estamos correndo, indo atrás disso. Então, isso é diligência. A segunda palavra é preguiça. Porque, paradoxalmente, embora nós vivamos numa sociedade altamente diligente, que tem pressa, nós também somos muito preguiçosos. Quem aqui é preguiçoso? Teve gente que não levantou porque está com preguiça. Gente, pensa numa geração preguiçosa. A mãe compra uma máquina de lavar louça e fala: filha, põe a louça na máquina. Mãe! Tem mãe que ela pede assim: pelo amor do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se você tirar a toalha molhada de cima da sua cama, Deus já está reinando nessa casa. Ai mãe, é que eu tenho preguiça, uma mãe já deu glória a Deus ali. A gente está morrendo de preguiça, gente, não quer fazer nada, qualquer coisa que propõe para mim, mas vai dar muito trabalho. Gente, tem pessoas que têm preguiça de si mesmo. A pessoa acorda, ela olha no espelho e fala: de novo você? Eu não te aguento. Aí a gente também tem preguiça das pessoas, mas aí nós criamos um outro nome: ranço. Quando você está com a preguiça da pessoa, fala: nossa, tem um ranço dessa pessoa. Nossa, esse comentário no meu Instagram, meu Deus, para de seguir, bloqueia, faz alguma coisa. Então a gente é muito preguiçoso, a gente não quer fazer as nossas coisas. Eu, quando morava ainda com a minha mãe fazia quase todo dia para o jantar arroz, feijão e carne moída. Eu falei: de novo? Mãe, de novo, dá ração pra gente, é a mesma coisa. Ela falava assim: Pedro, um dia você vai casar e você vai ver. Eu falei: mãe, mas eu não estou pedindo muita coisa, faz uma variação no cardápio, um dia arroz, feijão, carne moída, no dia risoto, caviar, tudo bem, mas dá uma mudada. Minha mãe falava assim: Pedro, um dia você vai casar, você vai ver. Eu falei: mãe, o dia que eu casar, na minha casa vai ter um cardápio variado. Aí eu casei. Aí Suzane e eu nos sentamos à noite, com fome, e pensamos: o que vamos comer? Aí a gente fala: vamos dormir com fome. Mas aí eu descobri que existe algo que é um maná que Deus descia do céu para Jerusalém, que é algo chamado pão puma. O pão puma é uma bênção, porque com R$7 você compra um pacote, você compra 500 gramas de mussarela, 500 gramas de presunto e não morre de fome por uma semana, irmãos. É a preguiça que a gente tem. Não quer fazer nada. Quando a gente quer deixar ele gourmet, põe um tomate e o orégano e fala: como ficou bom isso? Alguns já estão pensando: pregação já acabou, né? Não, eu quero chegar num lugar com você. Paulo está dizendo: no zelo não sejais remissos, na prioridade, na urgência, não sejam preguiçosos. Primeira característica de uma cultura de avivamento é que aquilo que é urgente para nós e que nós não temos preguiça em fazer, não são as nossas coisas, não são as coisas concernentes à nossa agenda, mas são as coisas concernentes à agenda de Deus. Em épocas de avivamento, a gente tem pressa, não é para conquistar os nossos sonhos, mas é para servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso vai começar a mostrar para nós como que, na minha opinião, a gente não vive um avivamento ainda. Porque você não vê ninguém com pressa, e a pessoa está lá com pressa, aí você fala: rapaz, o que foi, você está com pressa? Não é, cara, que eu estou com muita pressa de pregar o evangelho para o meu amigo. Você já ouviu alguém fazer isso? O cara ali morrendo de pressa, você fala: nossa, você está com pressa? Aonde você está indo? Não, eu estou indo buscar Deus, porque isso para mim é urgente, é inegociável, é uma prioridade. Não, a gente tem pressa e a gente corre em busca dos nossos sonhos, e quando dá, a gente faz as coisas por reino de Deus. Por quê? Porque nós não vivemos um avivamento ainda. Em épocas de avivamento, queridos, o senso de urgência não era por o crescimento profissional, embora isso é muito importante. Você vai entender essa noite que eu não quero dizer que nós não temos que buscar as nossas coisas, mas em épocas de avivamento, nós temos pressa de servir a Deus. Eu vou mostrar para você como que isso se dá na prática. Alguém cria um grupo no WhatsApp, churrasco, os caras falam: glória a Deus, tô dentro, quando vai ser? Aí o cara fala: ó, gente, o negócio é o seguinte, tô organizando um churrasco aqui, tudo pago, vocês podem chegar, vocês vão ver que o grupo aqui do WhatsApp é seleto, só tem 72 pessoas, e aí a galera fala assim: quando vai ser o churrasco?
Então, o negócio é o seguinte, o churrasco vai ser daqui uma semana. Pelo amor de Deus, que demora. Eu achei que já ia ser agora. Quando vai ser? Não, daqui uma semana. Não, então beleza. Ó, pode deixar, eu vou levar isso. O outro fala, eu vou levar aquilo. A galera tem pressa. E se colocar um grupo ainda assim, churrasco, mais futebol e não pós-namorados e as esposas no grupo, aí os caras ficam loucos. Quando vai ser? Quando vai ser? Aquela pressa, aquele afã. Você já reparou, né, irmãos? Embora que não tenha acampamento, mas, por exemplo, tem um crente escoteiro, só aparece em época de acampamento. Ele tem pressa para essas coisas, mas o resto... Então, agora, pastor vai lá, cria um grupo no WhatsApp chamado Evangelismo. Aí o cara já olha e fala, pelo amor de Deus. Aí o pastor manda um texto assim, irmãos, o negócio é o seguinte, daqui 7 meses, nós vamos fazer um evangelismo no bairro da igreja. Estão todos convocados. Aí o cara manda assim, pastor, seria um prazer estar participando com vocês, eu particularmente amo evangelizar, mas bem nesse dia, daqui 7 meses, eu vou ter um imprevisto. Aí aparece assim, fulano saiu do grupo. O que você tem predisposição em fazer? Porque às vezes a gente liga pro cara e fala assim, você tá livre? Nossa, essa pergunta mata, né? Quando o cara te liga e fala, você tá livre? Aí você pensa, depende. Se for para ajudar na mudança da tua casa, eu tô ocupado. Mas se for para você me levar no Outback e pagar, eu tô livre. O que você tem predisposição? Qualquer coisa, fala, vamos jogar bola. Tem cara que fala, vamos jogar bola, o cara já tira a chuteira assim do bolso. Tem uns meninos aqui assim? Vamos no shopping. A menina já está dentro do elevador lá no Santa Úrsula. Predisposição, senso de urgência, desejo, não tem preguiça para isso. Mas as coisas de Deus, não, dá muito trabalho. Queridos, preste atenção, em épocas de avivamento, aquilo que nós mais temos pressa em fazer, é a vontade de Deus e não a nossa. Nós estamos correndo para... E você já reparou que a gente só marca horário para um encontro importante? Eu vou mostrar hoje aqui porque que muitas pessoas falham na sua vida devocional de oração e leitura da palavra. Porque em épocas que não vivemos avivamento, se der a gente ora, se der a gente lê. Eu já ouvi tantas desculpas. Pastor, aqui eu tenho dificuldade em ler a Bíblia. Aí lançaram a Bíblia do jovem. Aí depois lançaram a Bíblia da jovem. Aí depois lançaram a Bíblia do jovem skatista. Depois lançaram a Bíblia do jovem skatista que também usa Vans. Depois a Bíblia da menina que gosta de Spice Girls. E aí começou a lançar um monte de Bíblia. E o povo continuando lendo Bíblia. Eu queria que lançasse a Bíblia daquele que lê. Tem 1000 versões. E as pessoas não querem ler, porque elas não têm pressa. Eu nunca vi alguém desesperado. O que foi? Eu quero ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Nunca vi, por quê? Porque não é avivamento. Mas todos os encontros mais importantes da nossa vida, a gente marcou horário. Não é verdade? Entrevista de emprego. A mulher do RH te ligou, falou, é o seguinte, nós estamos querendo trazer você aqui, porque nós temos uma entrevista para você. Primeira pergunta você fala, que horas, que dia e onde? Ela não ligou do RH e falou, entrevista. Você falou quando? Ela falou, não, quando der você passa aí. Porque entrevista de emprego é importante. Consulta médica. Você não liga para o médico do SUS e fala, tá livre? Nunca vai estar. Então tem que marcar horário, porque é importante. Primeiro encontro, vai ter um jantar romântico no McDonald's. Marca o dia, marca o horário, leva o dinheiro contado do Big Mac dele e dela. Pague, se sobrar, compra um sundae, mas tem horário. Agora, para orar, a gente pensa assim, se der eu oro hoje. Se der eu leio a Bíblia. Por isso que não ora, por isso que não lê. Por quê? Porque nós não temos senso de urgência de buscar a Deus durante a semana. Porque nós não vivemos um avivamento. Nós não temos pressa de buscar Deus. Então, queridos, vou te ensinar uma coisa prática hoje. Marca um horário para Jesus na sua agenda. Eu tenho um horário, eu coloco lá, de hora tal, Deus. E eu falo, Jesus, esse horário, eu estarei aí. E às vezes eu acho que Jesus fala o seguinte, Pedro, na verdade eu sempre estou. A pergunta é, você vai aparecer?
Em épocas de avivamento, a nossa pressa, queridos, é buscar a Deus e servir a Deus. George Whitefield, um dos maiores avivalistas que já existiram na história, século XVIII na Inglaterra, ele pregava para multidões ao ar livre. A história conta que esse homem era tão cheio do Espírito Santo que quando ele pregava, algumas pessoas viam o seu rosto como de um anjo, e antes mesmo dele começar o seu sermão, as pessoas já estavam chorando. Em épocas de avivamento, orações eram como as de George Whitefield, que uma ficou marcada pela história, que ele chegou para Deus e disse o seguinte: Senhor, dê-me almas, ou tire a minha. Qual foi a última vez que eu dobrei, você dobrou o seu joelho, e nós estávamos com pressa, estávamos pedindo a Deus: Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, ver a conversão do vizinho que mora na frente da minha casa. Qual foi a última vez que você chorou e você teve pressa em ver o seu amigo da escola ou do trabalho se render aos pés de Jesus? Nós não temos pressa para isso. A gente pensa assim: um dia se der eu chamo ele para ir para a igreja. A nossa urgência é a nossa agenda. Nós estamos com pressa para conquistar os nossos objetivos. E o reino de Deus, quando der, a gente vai e a gente faz. Queridos, em épocas de avivamento, a nossa fome, a nossa sede, a nossa pressa é ver o Senhor Jesus Cristo ganhar seguidores. Em épocas de não avivamento, a nossa preocupação é ganharmos seguidores nas nossas redes sociais. Mas em épocas de avivamento, nós queremos que Jesus ganhe mais seguidores. E nós promovemos o reino. Isso é zelo, isso é urgência, sem preguiça pelas coisas de Deus. E aí começa a surgir uma pergunta na minha cabeça: será que nós já estamos vivendo o avivamento? Será que eu já estamos vivendo um avivamento pessoal? A segunda característica de uma cultura de avivamento é o fervor. E para falar hoje de fervor, a gente precisa refletir um pouco sobre o tema, porque é um tema muito em voga, muito falado, muito cantado, mas nós não podemos confundir o que significa quando o apóstolo Paulo diz: no zelo não sejais remissos, e sede fervorosos de espírito. Romanos 12:11. Eu estou pregando um versículo hoje só. Sede fervorosos no espírito. Primeiro nós temos que entender que não é sede fervorosos, mas é sede fervorosos no espírito, ou de espírito. Não é um fervor pelo fervor. Tem pessoas que são fervorosas. Tem gente que é fervoroso torcendo para o seu time. Está assistindo o jogo na sala, o time faz o gol, joga pipoca, o cachorro sai para o lado, joga o tênis da TV, fervor. Tem gente que é fervoroso nas suas relações. A pessoa quer tanto ser teu amigo, ela até te sufoca. Você fala: sai, Tanás. Afinco, fervor, a pessoa está ali, ó. Tem gente que é fervoroso no estudo. Quer os meninos do estudo aqui? Levanta a mão. Tem gente que não é fervoroso no estudo. Tem gente que é fervoroso no namoro. Todo dia tem um post: encontrei a razão da minha vida. 2 semanas de namoro. O Senhor te escolheu para mim antes da fundação do mundo. Fervoroso nos relacionamentos. Tem gente que é fervoroso na igreja. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Preste atenção, queridos. Não é um fervor pelo fervor, mas é um fervor no espírito. É diferente. Nós vamos conceituar isso, porque nós podemos achar que avivamento é quando existe muito emocionalismo na igreja. E agora eu vou com muita reverência, com muita reflexão, começar a trabalhar esse tema com você, para você entender onde eu quero chegar. Nós temos que entender uma coisa, queridos. Nós vivemos um momento de muita emoção dentro da igreja, o que é muito bom. Tem hora que o irmão toca um dó maior ali no teclado, o cara já arrepia, fala: Deus está aqui.
O menino toca guitarra aqui, toca pra caramba, amém? Louvado seja Deus. O solo dele, meu Deus, com a gente arrebatado aqui no solo da guitarra. Preste atenção, mas nós não podemos achar que avivamento é a gente sentir emoção. Nós não podemos achar que ser fervoroso no espírito é a gente ficar arrepiado. Nós não podemos achar que ser fervoroso no espírito é uma sensação que a gente sente. Preste atenção, eu não estou pregando contra emoção. Eu sou uma pessoa que se emociona muito. Eu choro praticamente todos os dias orando. O que eu estou falando é que eu quero te explicar que ser fervoroso no espírito não é um puro emocionalismo. Tem pessoas que estão buscando emocionalismos, elas querem uma sensação. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é uma sensação, que acham que o Espírito Santo é um arrepio, que acham que o Espírito Santo é uma vibe que elas sentem. Presta atenção, queridos, o Espírito Santo não é uma emoção, ele é Deus dentro de nós. Nós não estamos aqui buscando emoção, nós estamos aqui buscando Jesus Cristo de Nazaré. O cristão não é aquele que dobra os seus joelhos para buscar uma sensação. Meu irmão, quem busca sensação é quem usa droga. Quem busca sensação é pessoas que vão em raves. Quem busca sensação é pessoas que querem sair do seu corpo. Nós não buscamos sentimentos, nós não buscamos sensações, nós buscamos o Deus Todo-Poderoso. Aí tem uma coisa, quando Ele toca em nós, nós nos sentimos emocionados. Sim ou não, queridos? Não estou pregando contra emoção, o que eu estou dizendo é o seguinte: ser fervoroso no espírito não é buscar emoção, é buscar a Deus. Eu me emociono, eu vou contar uma história aqui para você ver como que eu me emociono com coisas muito simples. Lá na minha casa, eu tenho uma sacada e tem a máquina do ar-condicionado que fica para fora. Tem uma pomba que o diabo mandou lá do inferno que quer fazer um ninho ali. Eu nunca vi, gente, a pomba vai lá, faz o ninho dela, aí eu vou no outro dia, tiro os galhos. Aí eu penso, pronto, pomba foi embora. No outro dia eu chego lá, já tem até ovinho. Eu falo, não é possível, meu Deus. E aí ficou essa briga, eu e a pomba e eu, nós ali, travando uma batalha espiritual. Aí um dia, eu ia pregar no sábado à noite, no nosso culto, sobre aquele texto, isso eu estou contando isso para você entender como que eu me emociono, e eu não sou contra emoção. Ia pregar sobre Mateus capítulo 6, aonde Jesus fala contra a ansiedade. Ele fala, não andeis ansiosos. Ele fala o seguinte, vede os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, e eu cuido deles. Se eu alimento o pássaro, eu não vou alimentar vocês? Quantos conhecem esse texto? Sermão do Monte, Mateus 6. Estou lá sentado à tarde, orando. A Suzana estava em São Paulo nesse dia, sentado à tarde, orando, meditando na palavra, quando meu irmão, de repente, eu olho assim, e eu pensando em passarinho, porque eu falei lá pro nosso povo, que Deus cuida até de passarinho, por isso que passarinho, você não vê passarinho de mochila, porque Deus cuida dele, e eu lá pensando passarinho de mochila e tudo, de repente, irmãos, eu olho pro meu ar-condicionado, não tinha pomba, não tinha giro, não tinha nada, quando eu olho ali, 2 pássaros, eu comecei a chorar, falei, Deus está aqui, olha esses passarinhos. Nunca tinha entrado passarinhos celestiais, mas só pombas infernais. Então naquele dia, eu pensando em pássaros, eu olhei e falei, Deus está aqui na hora, irmão. Eu fui lá e falei, tirei foto, chorando, eu mandei para minha esposa, falei, não mandei, amor? Mandei, amor, 2 passarinhos, chorando. Meu irmão, presta atenção, eu não estou pregando contra emoção, eu estou falando que ser fervoroso no espírito, não é a busca de sensações, mas é a busca do Deus Todo-Poderoso. Em épocas de avivamento, nosso coração é fervoroso, nessa perspectiva, de que de dentro para fora Deus está nos transformando. Para ilustrar isso, eu quero contar a história do John Wesley. E a história do John Wesley é engraçada, porque John Wesley é um missionário, que depois de voltar ao seu país, ele se converteu. A história conta, John Wesley também, século XVIII, Inglaterra, era um clérigo da igreja anglicana, igreja da Inglaterra, uma igreja liderada pelo governo. Você imagina como que é uma igreja liderada pelo governo, puramente ritualista. E o Wesley, ele era um homem que buscava Deus. Pensa um cara que lia, o Wesley, ele conhecia o grego do Novo Testamento, ele conhecia o hebraico do Antigo Testamento, ele tinha a agenda dele voltada para Deus, ele era muito metódico na busca dele por Deus, tão metódico que os seguidores dele foram apelidados de metodistas.
E o Wesley estava ali então, e ele sentiu o desejo, eu quero servir a Deus, eu quero pregar o Evangelho. E ele buscava a Deus, mas ele não sabia, ele não era convertido. Presta atenção, eu vou abrir um parênteses aqui. A gente não pode achar que as pessoas se convertem porque elas entram na igreja, aprendem alguns versículos e sabem cantar algumas músicas. Até porque hoje, para aprender as músicas que a gente toca, não é muito difícil, né? 44 vezes repete a mesma frase, a pessoa ali, presta atenção, não estou falando mal, a gente canta lá também, só quero ver você, 44 vezes, a gente também faz isso lá. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente olha e fala, a pessoa aprendeu a música, fez o curso, a pessoa conheceu alguns versículos, se converteu. Não, irmãos. Avivamento fala de transformação de coração, de dentro para fora. O Wesley buscava a Deus, mas não era convertido. Então ele tomou a decisão, ele quis ser missionário, e ele foi enviado para Nova Inglaterra, conhecida hoje como Estados Unidos. Na época, os Estados Unidos era uma colônia ainda da Inglaterra. E o Wesley vai para o estado da Geórgia, pregar ali, para aquele povo, para os indígenas. E John Wesley, ele tem um encontro ali com os morávios. Os morávios eram um povo oriundo da Reforma Protestante, que a forte característica deles era a piedade. Quando a Bíblia fala de piedade, vou abrir um parênteses aqui. Hoje a gente associa a palavra piedade a dar esmolas e ajudar os pobres. Mas na Bíblia, piedade significa o relacionamento com Deus. Os morávios eram muito piedosos. O Wesley ficou impactado, porque ele percebeu que eles não tinham ritos como a igreja da Inglaterra, mas o coração deles eram fervorosos na busca pelo Senhor. Quem está comigo ainda? Por que é importante falar desses nomes hoje? Eu cheguei, o menino, falei pro menino, você conhece o John Wesley? Ele perguntou, ele tem Instagram? Eu falei, sai daqui. A gente não conhece os nomes, não conhece os avivalistas. É importante a gente olhar para o passado, para ver como Deus gerou avivamentos, para crer que Ele vai gerar hoje avivamentos. Então o John Wesley tem contato com os morávios, aí ele volta para a Inglaterra. Quando ele volta para a Inglaterra, ele é convidado para participar de uma reunião. E aí em 1738, na rua Aldergate, em Londres, ele vai participar dessa reunião com vários cristãos. E ele vai relatar isso no diário dele. Ele diz o seguinte, naquela reunião, um homem começou a ler o comentário de Martinho Lutero, da carta de Paulo aos Romanos, que nós estamos estudando hoje aqui, refletindo sobre ela. E ele vai relatar essa experiência. Enquanto aquele homem lia os comentários de Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos, ele diz o seguinte, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Ele continua dizendo, palavras dele, e naquele momento, era como se Jesus tivesse perdoado todos os meus pecados, e eu já não fosse mais escravo da lei, e eu já não fosse mais escravo do pecado. Daquela experiência, John Wesley nunca mais foi o mesmo. A partir dali, um grande avivamento começou na Inglaterra. Quando ele morreu, 10.000 grupos se reuniam nas casas em Londres, aonde 100.000 pessoas compartilhavam os sermões de John Wesley nas casas. A Inglaterra estava vivendo um verdadeiro avivamento. Até hoje o logo da Igreja Metodista Mundial é uma cruz com uma chama no meio, remetendo a essa experiência. Ele diz o coração estranhamente aquecido. Qual experiência foi essa? O fervor que ele fala ali não era um fervor de emoção, mas era um fervor com uma compreensão. O que eu não podia fazer, vencer o pecado. O que eu não podia fazer, obedecer à lei de Deus. Naquela cruz, Jesus Cristo fez o meu lugar. Avivamento começa quando nós temos convicção de que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. De que a graça de Deus é suficiente para nos purificar. Isso, queridos, que eu quero dizer como fervor. Terceira e última característica de um avivamento. Zelo, fervor. Como que eu sei que o fervor que eu senti não era uma pura emoção, mas era o toque de Jesus? Quando esse fervor que eu sinto resulta em serviço a Deus. Em épocas de avivamento, uma forte cultura da igreja é o desejo profundo de servir a Jesus. É o desejo profundo de servir a Jesus em todo momento. Preste atenção, nós estamos vivendo um momento na igreja, o qual eu amo muito, e nós lá na nossa igreja temos trabalhado, que é gerar para as pessoas a oportunidade delas servirem dentro da igreja.
Então a gente treina os nossos voluntários, damos tarefa para eles, e isso é muito bom. Mas nós não podemos pensar que servir a Deus se resume em fazer tarefas na igreja. Também é isso, mas é muito mais do que isso. Porque às vezes pode chegar o irmão e falar: irmão, agora você entrou na igreja, você entendeu que aqui a cultura é servir, você vai fazer parte do sagrado ministério de acender e apagar a luz. Aí irmão, poxa, glória a Deus, agora eu vou acender e apagar a luz para a glória de Jesus. Eu não tentei rimar, foi natural mesmo. E aí a gente começa a falar: avivamento, todo mundo servindo, todo mundo ali, ó, todo mundo voluntário, preste atenção. Eu amo os voluntários, eu louvo a Deus pelos voluntários aqui. O que eu quero dizer é que avivamento é muito mais do que fazer tarefas na igreja, porque nós temos que entender, existe uma diferença muito grande em cumprir tarefas na igreja e em servir Jesus aonde nós estivermos. Algumas pessoas, elas querem servir, nós temos que tomar cuidado, porque existe uma pequena diferença entre estar na igreja para servir e estar na igreja para ser visto. Em épocas de avivamento, as pessoas vivem para glorificar Jesus, servindo a Ele em todos os lugares, não apenas na igreja. Para explicar isso melhor, eu quero te levar lá em Romanos capítulo 1. Volta aí, 10 minutos a gente vai acabar. Romanos capítulo 1. Olha só como que o apóstolo Paulo vai iniciar essa carta para a igreja de Roma que ele ainda não conhecia. Ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado para ser servo. É assim que está escrito? Quem está com Bíblia aí, irmãos? Tem Bíblia aí? Paulo, servo. Qual o primeiro adjetivo que ele usa em relação a ele mesmo? Servo. Ele começa: Paulo, primeiro, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele não diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo chamado para ser servo. Não, ele não diz Paulo, pregador de Cristo chamado para ser. Não, ele não diz Paulo, missionário de Cristo chamado para ser. Não, ele não diz Paulo, preste atenção, vendedor de Cristo chamado para ser. Não, Paulo, igual sua avó fala, advogado de Cristo chamado para ser servo. Não, a primeira definição que ele dava para ele é: Paulo, servo de Cristo. Antes de qualquer coisa que eu possa ser na terra, em primeiro lugar, eu sou um servo de Jesus Cristo. Terceira característica da cultura de avivamento: servir ao Kyrios. Romanos 12:11, servir ao Senhor, palavra ali Senhor, Kyrios. No original, a palavra significa soberano. Kyrios era o título do imperador de Roma. Todos tinham que obedecer o Kyrios, todos eram servos do Kyrios. Paulo, lá em Romanos 12:11, ele diz: servir ao Senhor. No Novo Testamento, Jesus chamado muitas vezes por Paulo de Kyrios, Senhor. Então preste atenção, Paulo se via em primeiro lugar como servo. Em épocas de avivamento, os nossos títulos caem. Nós não nos prendemos nos nossos talentos, nós não olhamos para nós a partir dos nossos diplomas, não olhamos para nós a partir do nosso ministério, não olhamos para nós a partir da nossa profissão. Se você é médico, estudante, professor, professora, se você é dentista, quando nós estamos vivendo um avivamento, a gente olha para nós, a primeira coisa que a gente vê: nós somos Paulo, servo de Cristo. A gente se prende naquilo que a gente conquista quando nós não vivemos um avivamento. Eu sou bacharel em não sei o que. Eu sou PhD em videogame. Eu fiz doutorado em Netflix, meu querido. Em épocas de avivamento, a gente olha para nós, a gente só vê uma coisa: servo. Mas na verdade a tradução aqui é branda, queridos. Porque a palavra servo aqui, se fosse traduzida ao pé da letra, seria escravo. Tradução literal: Paulo, escravo de Cristo Jesus. Preste atenção, para quem que Paulo estava escrevendo? Para os romanos. Sabe quem eram os romanos? O apogeu daquela época. 2000 anos atrás, o Império Romano era o império mais poderoso. Eles trucidaram todos os povos ao seu redor. E quando eles venciam as guerras, eles levavam despojos e as pessoas eram deportadas para se tornarem
escravos. Então o maior orgulho de um romano era não ser escravo. O romano tinha orgulho de falar assim: eu sou um homem livre, eu não sou escravo. Você podia ter a cidadania romana de duas formas: ou por nascimento ou por pagar um alto preço. E os romanos tinham aversão pelos escravos. E Paulo, sem conhecer essa igreja, ele vai escrever para ela e ele vai dizer o seguinte: aqui quem está falando é Paulo, e tem mais, eu sou um escravo de Cristo Jesus. Em épocas de avivamento a gente entende que a gente é uma coisa só. Qual que é a única função de um escravo? Obedecer, servir. O escravo não acorda um dia e fala: nossa, estou cansado desses meus chefes, hoje eu vou fazer pipoca e vou ficar vendo Netflix o dia inteiro nesse tempo nublado. Em épocas de avivamento, queridos, nós entendemos que o grande objetivo da nossa vida não são conquistas e sonhos pessoais, mas tudo que a gente faz é por um motivo: obedecer ao Senhor Jesus, em todos os lugares. Eu vou terminar contando a experiência que John Wesley teve, quando ele começou a pregar ao ar livre, e multidões começaram a seguir. Até um dia chegaram para ele e falaram assim: Wesley, como que você consegue atrair multidões ao pregar ao ar livre? Ele diz o seguinte: eu me ponho em chamas, eles vêm e me veem queimar. Naquela época, a igreja anglicana, como assim até hoje, muito ritualista, e John Wesley não tinha autorização para pregar fora da paróquia dele, que é assim que eles chamam até hoje. Ele só podia pregar na igreja dele, não podia pregar em outras igrejas, não podia pregar no Yes Movement, só na igreja dele. E ele começou a pregar ao ar livre. Resultado, o supervisor dele, o bispo dele ficou sabendo, e o bispo dele chegou para ele e falou o seguinte: Wesley, você não tem autorização para ficar pregando nas outras igrejas, você não tem autorização para ficar pregando ao ar livre, você só pode pregar na sua paróquia. E aí Wesley responde para ele uma frase que ficou eternizada. Ele olha para o bispo dele e diz o seguinte: o mundo é a minha paróquia. Em outras palavras, eu não estou limitado a servir a Deus na igreja. Aonde eu estou, eu sou um servo de Jesus. Jesus não quer simplesmente usar você aqui sim, mas Ele quer usar você aonde você estiver. Aonde você estiver, independente do ambiente, independente do título que você tenha, em primeiro lugar, em épocas de avivamento, nós entendemos: nós somos servos de Cristo Jesus. Zelo, fervor e serviço é o desejo que eu tenho para essa igreja, é o desejo que eu tenho para nossa cidade, é o desejo que eu tenho para o nosso país, para nós vivermos um verdadeiro avivamento na presença de Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Feche os seus olhos. Nós vamos ter aqui poucos minutos para nós termos uma resposta para aquilo que Deus falou conosco nessa noite. Queridos, em época de avivamento, nós entendemos que o maior problema a ser resolvido não são as pessoas nem o mundo ao nosso redor, mas quem realmente precisa ser mudado somos nós. Fervor de espírito é desejo de mudança interna. Antes da gente orar, eu quero contar que uns dias atrás um jovem de 14 anos me procurou e falou: Pedro, eu queria marcar um horário com você. Ele chegou na minha sala, sentou na minha frente. Eu falei: o que você me conta? Ele falou o seguinte: Pedro, eu estou aqui porque eu quero buscar mais de Deus. Nunca tinha falado comigo. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei: o que te impede de buscar a Deus? Ele disse duas coisas. Olha o nível de consciência. Ele disse: pornografia, e eu tenho mágoa dos meus pais, eu quero perdoá-los.
Eu parei e falei, quê? Talvez para você não seja impactante, mas eu como pastor, estou acostumado a receber pessoas na minha sala, que elas vêm contar para mim que todo o problema que elas estão passando é por causa das coisas ao redor delas, e não elas. E elas querem se sentir absolvidas, querem provocar algum sentimento de dó para que eu ou qualquer outro possa dizer, não fique assim não, é assim mesmo. Não, mas em épocas de avivamento, queridos, nós entendemos uma coisa só: quem precisa mudar sou eu. Quem precisa, como o Natan falou aqui, de deixar Deus ir mais profundo no meu coração, sou eu. Queridos, eu estava conversando hoje com a minha esposa, eu falei para ela, amor, quantas coisas eu percebi nesse carnaval que eu preciso melhorar. Tem muita coisa ainda na minha vida que eu preciso do Espírito Santo tocando em mim. Eu não cheguei num ponto não, eu não cheguei no fim da linha não, eu tenho muita coisa que eu preciso mudar. Em épocas de avivamento, o nosso desejo é de mudança interna. O nosso desejo é que Deus cure o nosso caráter, é que Ele nos converta de mentirosos para pregadores da verdade, de invejosos para as pessoas generosas, é que Deus nos converta de pessoas que têm sentimento de inferioridade para pessoas que vão levar pessoas para cima. Em épocas de avivamento, queridos, nossos olhos se voltam para dentro de nós, e o nosso desejo é, Senhor, eu preciso mudar. Isaías conta a visão dele, quando ele vê Jesus, quando ele vê Deus num alto sublime trono em glória, ele diz uma coisa, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. A Bíblia diz que o anjo serafim com uma tenaz pega uma brasa viva, toca nos lábios dele. Esse é o fogo do Espírito. O fogo do Espírito não é simplesmente uma sensação, mas o fogo do Espírito é o toque purificador, transformador, regenerador que transforma o nosso coração. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, queridos, não é para os outros, nós temos que buscar o Espírito Santo, é para nós. Deus colocou o Espírito Santo em você para mudar o seu caráter, para mudar a sua vida, para te dar vitória sobre o pecado, para te fazer uma nova criatura, para te fazer uma pessoa que vive hoje, caminhando vitoriosamente com as mãos dadas com Jesus Cristo. O que nós precisamos é de mudança radical no nosso coração, conversão, arrependimento, confissão de pecados, o desejo de mudança. Avivamento começa, queridos, quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus.